3-3 diante do Juventude, resultado que não foi bom para ninguém, isso a gente já falou por aqui, né? Nos conte sobre este jogo, Rafa Nobre, que estava na transmissão ontem, enquanto a gente vê aí algumas imagens dessa partida. Vai lá. Ô Di, aquele jogo para deixar o torcedor nervoso, né? Porque como a gente já destacou aqui, o Colombo bem disse, né? O Cruzeiro entrou na rodada já sabendo de tudo e às vezes isso é um privilégio, né? Mas às vezes pode acabar pressionando o time e o Cruzeiro, nas vezes que teve a possibilidade de reduzir essa diferença para os líderes quando eles tropeçaram, o Cruzeiro acabou falhando e ontem mais uma vez isso aconteceu. O ruim é que a gente não viu o Cruzeiro que a gente se acostumou a ver no ano, né? De uma entrega um pouco maior, de uma disposição maior. E aí, por mais que os desfalques possam pesar, como o Lelão destacou, eu acho que, de fato, o maior deles foi o Matheus Pereira, por mais que o Cruzeiro tenha errado e errou muito na defesa. O Matheus Pereira fez muita falta ontem, o Gabigol numa partida apagada e quando teve a possibilidade, a bola nos pés, ele acabou falhando, né, algumas vezes na finalização, parando também, é bom a gente reforçar nas boas defesas do Jandrei, né, bom goleiro, acabou impedindo que o Cruzeiro pudesse chegar a esse quarto gol e a vitória. Mas o Cruzeiro errou muito ontem, né? Teve as ausências aí do Kenny Arroio, o Sinisterra foi para a vaga dele, do próprio Matheus Pereira, o Gabigol foi para a vaga dele, do Christian, o Matheus Henrique acabou substituindo o volante do Cruzeiro. Foi uma surpresa, né? Porque o Cruzeiro anuncia no dia do jogo, até a gente ficou se perguntando, né? Porque o Jardim, no fim, a gente vai ter a fala do Jardim aqui, mas ele diz que já tinha trabalhado durante a semana sem o Eduardo. É claro que a gente pergunta para o Cruzeiro como é que está a situação e o Cruzeiro não tinha informado da lesão do Eduardo até então e por isso a gente contava com a possibilidade do Eduardo começar, porque seria de fato o jogador para poder substituir o Christian caso tivesse 100%, mas o próprio Jardim disse que ele não tinha treinado durante a semana, então não foi uma lesão de surpresa, né? Então ele já tinha machucado e o Cruzeiro confirmou que ele machucou no jogo contra o Fluminense. Sem contar com o Eduardo, aí o Matheus Henrique, que até então estava praticamente fora da temporada, inicia entre os titulares, ao contrário do que o Jardim disse. Até acho que o Matheus Henrique não foi tão mal assim, ele é penalizado por um cartão amarelo que ninguém viu, foi um lance... Nem falta foi no lance e aí a gente tem a arbitragem mais uma vez, o cara que não pesou no resultado, mas encontra um cartão amarelo de um lance que nem falta foi e acho que prejudicou um pouco do futebol dele também, que é de marcação. Enfim, faltou muito pro Cruzeiro ontem, Di. Acho que o principal falha aconteceu no setor defensivo. Cássio no primeiro gol, acho que poderia ter... eu achei também. Já tinha inclusive um anúncio, né, de um primeiro lance, de um chute do meio campo, que ele estava adiantado e a bola não vai na direção do gol. Se vai, ia complicar, que ele já estava bem adiantado. E aí depois a lei do ex fazendo valer numa tentativa de cruzamento do Marcelo Hermes, faz um golaço. Desculpa a intromissão, ele falou que tentou. Ele falou que tentou. Ele falou que tentou. Na transmissão... Eu não sei. Na transmissão, eu até falei, o Seabra e o Lucas disseram, eles cravaram que foi sem querer. No momento ali, ele me parece olhar pro gol. Eu acho que... E ele citou um outro jogo que ele tinha tentado. Ele falou que já estava tentando, não foi, Léo? Nem tinha jogador do Juventude na grande área. Eu não acho que ele mentiu, não. Acho que ele tentou o gol mesmo. Eu também acho. Ele tentou o gol. E deu certo. Foi um golaço. Eu acho que não é um frango, mas é uma falha, né? O Cássio, ele tá adiantado, e aí eu entendo se ele pudesse ficar adiantado para impedir esse cruzamento, caso tivesse alguém dentro da área, né? Para tentar cortar esse cruzamento. Como não tinha, é uma leitura que é rápida e que é claro que eu não sou goleiro aqui, nem preparador de goleiro, mas uma leitura de quem é peladeiro, mas acompanha o futebol há algum tempo, acho que dava para poder ficar mais perto ali da linha do gol, até porque já tinha percebido o Juventude, né? Acho que sim. Aí quando assusta já não dá para chegar, né? O chute foi muito bom. Enfim, o Cruzeiro tenta no segundo tempo depois buscar o resultado e consegue muito na inspiração, né? Aliás, na transpiração, porque inspiração teve pouco ontem. Oportunidade para o Gabigol mostrar mais, enfim, é um jogo para deixar o torcedor frustrado, porque por mais que tivesse difícil buscar o título, dava para ter mostrado um pouco mais, e era o Juventude, né? Tinha que ter tentado. Ô Lélio, essas questões, né, eu, assim, já defendi aqui que a questão do Gabigol entrar, ter oportunidades e não se dar bem, né? É o que tem acontecido na maioria das vezes em que ele tem a chance, né? Ou pelo menos muito longe daquele Gabigol que a gente esperava poder ver. Claro que tem a questão dele não tem um ritmo de jogo também, isso tem um peso,
Mas assim, e eu sempre digo assim, que é porque o Cruzeiro não joga em função dele o que acontece na relação quando você tem o Matheus Pereira e o Caio Jorge. Mas é incrível como para ele não está acontecendo, né? Não está acontecendo ele no Cruzeiro, né? Mas ontem, com sinceridade, Muito as marcado, chances que ele teve, o Jandrei foi lá e pegou. Talvez em um dos lances mais bonitos do campeonato, o Jandrei fez uma defesaça. Na chicotada que deu na bola ali de primeira, e o Jandrei buscou lá no canto esquerdo. Ele fez uma defesaça. Claro, o gol de cabeça que ele teve oportunidade, ele geralmente não perde esse tipo de oportunidade, mas ele, olha só, você colocar a culpa só no Gabriel Barbosa também não dá não. A defesa que estava ontem em campo é a defesa titular do Cruzeiro. Sim, ela comeu mosca no segundo gol e no terceiro, entendeu? E o Cássio falhou no primeiro gol. Sim. Então, peraí, aí também, você vai e pega, o jogo tava 2-0 ainda, o Caio Jorge teve uma chance na cara do gol, que ao invés de ele fuzilar, ele foi tentar dominar, escorregou e meteu a mão na bola. Então todo mundo cometeu erro ontem. O Kaique não foi o mesmo, o William não foi o mesmo, tanto que eles foram substituídos, o meio de campo tava lá, né, muito desfalcado. Aí até o Sinisterra tentou fazer alguma coisa, fez um gol de cabeça, é verdade, mas uma, duas jogadas talvez do jogo, e até antes dele sair, ele obriga o Jandrei a fazer uma defesa, que, aliás, para falar a verdade, eu nunca vi o Jandrei pegar tanto igual ele pegou ontem. Ele fez 5 defesas no jogo, e vou te falar, ele fez 5 defesas difíceis. Ele geralmente são lances assim que ele toma o gol. Então ontem ele estava no dia dele. Mas culpar só o Gabriel Barbosa, eu não consigo não. Porque o time do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, ficou devendo. E vou dizer mais, depois que empatou o jogo, levar aquele gol no cochilo, né, da defesa, que foi o terceiro gol do Giovani, o time, para falar a verdade, ele acha o segundo gol numa falha incrível do zagueiro do Juventude. Aí ele acha o empate, o terceiro gol. E aí ele ferveu de fato em cima, ali nos últimos 11 minutos, contando com 7 de acréscimos, né? Mas ficou devendo o Cruzeiro. A ausência do Matheus Pereira, ela foi muito sentida. A ausência do Eduardo, que poderia ser ali um homem para ajudar o Gabriel Barbosa a articular jogadas, também foi uma ausência sentida. Enfim, o Cruzeiro ontem, aquele que a gente se acostumou a ver, com a marcação forte, sem dar espaços para o adversário, a gente não viu em Caxias do Sul. Só para dizer que eu não estou colocando a culpa no Gabigol, não. Estou dizendo o seguinte, que a gente sempre espera que ele aproveite mais as chances que ele tem. E isso não está acontecendo, né? Isso é uma questão muito fácil de entender. Porque ele é um jogador extremamente oportunista, né? Ele é um jogador que vai para a área, ele é um jogador para resolver os sentidos. E ele não tem aproveitado essas chances. Se vai acontecer em 2026, se não vai, qual que vai ser o comportamento dele, aí eu já não sei. O Cruzeiro todo jogou, não foi bem, né? Aliás, talvez nesse campeonato todo, eu acho que o jogador que mais faz falta ao Cruzeiro é o Matheus Pereira. Não tem como, é o articulador, é o cara que realmente leva o Cruzeiro para frente, que muda o jogo. Até quando ele tá mal, ele ajuda o Cruzeiro, porque ele puxa muita marcação. Ele é o jogador que mais faz falta ao Cruzeiro. Mas assim, nas substituições, né? E a gente já viu jogar Gabigol e Caio Jorge, como a gente viu ontem e tudo mais. O Gabigol não teve, né? Ou não tem esse empenho ofensivo que ele tem que a gente já viu ele ter em outras situações, né? Até quando ele estava com uma raiva danada no Flamengo porque ele pegava banco, ele tinha mais força ofensiva do que ele tem mostrado no Cruzeiro. Isso eu acho, como opinião minha. E por isso, talvez, né, também, que ele não tenha mais chance, mesmo achando também que ele é um 12º ali, entra todo o jogo. Ele teve chance ontem, né? Assim, como o Lelão falou, eu acho que parou no goleiro, parou em foi um dos melhores em campo, né? Apesar dos 3 gols sofridos, ele não falha em nenhum dos 3 gols do Cruzeiro. E vai bem, pelo menos me lembro aqui de
4 defesas, se não espetaculares, mas que essa batida do Sinisterra de canhota foi a do próprio Gabigol também. Foram defesas importantíssimas. Acho que vale destacar, para mim, o que ficou de um destaque, claro que vale destacar a entrada do Matheus Henrique, por mais que ainda não seja óbvio, tá há muito tempo parado também, né? Volta e já começa a partida, então é legal ter o Matheus Henrique de volta, tá suspenso, não joga contra o Corinthians, né? Recebeu o 3º amarelo, mas ele é legal saber que tem ele de volta ao time, é legal saber que o Cruzeiro tem o Sinisterra, e ontem, por mais que não tenha sido fisicamente uma boa partida do Sinisterra, mas com a bola no pé dá pra ver que ele é diferente, ele é um cara que pode trazer algo diferente, pode pensar algo diferente. Esse lance que o Léo citou aqui, o Caio Jorge escorrega, é uma assistência dele, ele constrói a jogada pela esquerda, encontra o Caio Jorge, tem o gol de cabeça. Esse outro lance em que ele pedala e bate canhota para a defesa espetacular do Jandrei. Então, assim, é um cara que dá para esperar mais dele caso ele esteja 100%. Mas para mim, o grande destaque ontem foi a entrada do Japa. O Japa entrou muito bem. Eu concordo com você. Muito bem. Ele entrou muito bem, né, Lelhão? Foi uma grata surpresa, né? A gente já sabe que ele é bom de bola, né, Rafa? Mas antes até de falar do Japa, você falou bem dessa jogada do Sinisterra, que ele coloca a bola na frente, sabe? E chega à frente do zagueiro e consegue fazer o passe pro Caio Jorge, né? Verdade. E ali foi uma arrancada dele impressionante. Ele estando em condições, ele vai ajudar muito o Cruzeiro. Mas o Japa entra muito bem no segundo tempo, participa da jogada do gol de empate, né? Do segundo, do 2-2. Ele é que faz o lançamento para a grande área. É o Kaique mesmo que fecha, né? E aí faz assistência pro Caio Jorge só empurrar a bola para o fundo das redes. É um jogador que ele participou pouco, né? Ontem ele teve a maior minutagem dele dentro de campo nessa temporada, se eu não estiver enganado, e não decepcionou o Leonardo Jardim, não. Com certeza, viu?